paz, ela não tem preço. A gente tem que aprender a lutar para viver em paz em todos os sentidos. E também nos livrar sempre da maldade. A maldade, a Bíblia fala em Marcos, que nós temos que ter um cuidado para não deixar que a maldade que está em nossos pensamentos, ela venha se tornar práticas pecaminosas. Está lá em Marcos 7, versículo 21. Nós temos que ter um cuidado para não perder a nossa paz, para não deixar que os pensamentos maus que tentam rondar o nosso entendimento venham virar esses pecados. E no Salmo 34, no versículo 14, onde eu vou começar a mensagem com vocês, e aí vamos discorrendo em Gênesis e também Romanos, vamos examinar aqui as escrituras juntos, que diz assim: aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Eu vou dizer para você que esse versículo é um versículo autoexplicativo. Ele já deixa muito claro para mim e para você. Apartar-se do mal. Apartar-se é quando você sai daquele ambiente ou daquele lugar ou daquele pensamento que te leva você a agir com maldade. Eu tenho falado já há alguns dias aqui também que a maldade é a qualidade de quem sempre está fazendo o que é mal. Sempre fazendo algo que pode prejudicar alguém ou até prejudicar a si mesmo. Na verdade, a pessoa que age com maldade, ela está prejudicando a si mesmo de forma direta e indireta. Porque ela deseja o mal para alguém, mas ela está corrompendo-se com a maldade e essa maldade torna-se para a vida dela. Então, a Bíblia diz que nós temos que se apartar do que é mal, se apartar daquilo que é ruim, se apartar daquilo que não agrega, aquilo que não soma, aquilo que não melhora. Se os seus pensamentos estão sempre incluídos em coisas ruins, você tem que se apartar disso, você tem que sair desses pensamentos. Você tem que perceber os lugares que você fica, quando que você começa a ter esse tipo de pensamento. Que horas, como que você... Então, tudo que te faz você estar levado ao mal, você tem que se apartar. Sai desse ambiente, sai desse ciclo de amizades, sai desses pensamentos, né? Pare com esses sentimentos de conspiração, porque a Bíblia fala, aparta-te do mal e faça o bem. Quer vencer o mal? Aprenda a fazer o bem. Quando você entendeu que veio um sentimento de fazer o que você sabe que aquilo é errado, mesmo assim você está sentindo o desejo de fazer aquilo, faça o bem. Não haja com aquele sentimento de você dar o troco, aquele sentimento de você vingar-se da maldade que lhe fizeram. Aprenda a fazer o que a palavra diz. Procure ter paz. Procure mesmo a ter paz e siga. Eu acho que para a gente poder completar essa mensagem aqui, esse versículo, a gente poder entender ele um pouco mais profundo, procurar é algo que você não tem. Se você está em mão, você não precisa procurar. Mas tem muita coisa que está em nossa capacidade, que já está em nossas mãos, só que nós não procuramos fazê-lo. Às vezes nós temos tudo para ficar em paz, mas a gente prefere arrumar uma contenda, prefere alfinetar alguém, prefere cutucar alguém, como dizia minha mãe, né? Cutucar onça com vara curta. Às vezes a gente prefere brigar. E esse sentimento, ele nasce partindo do nosso coração. Por isso a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se você só tem falado coisas negativas, se você só tem falado de coisas maldosas, se você só tem olhado para pessoas com o sentimento de que todos são pecadores, perversos, malignos, você acaba também expressando essas coisas. Você acaba agindo com essa maldade, porque a abundância do teu coração está expressa na sua boca, nos seus lábios. Então, veja que ele fala, procure a paz, esforce-se para viver em paz. Você tem uma situação, pastor, quando eu ver essa pessoa, ela vai me pagar. Vou falar poucas e boas para ela. Deixa eu falar para você, não faça isso. Procure viver em paz, no seu trabalho, na sua casa, com seus familiares. Você não vai ganhar nada com isso, filho de Deus, não vai mudar em nada. E o pior de tudo, que aqueles que agem com maldade acham que Deus não está analisando, não está computando tudo que ele faz. Gênesis capítulo 6 conta
um momento que Deus olhou do céu e viu que todos os seres humanos andavam na corrupção da sua carne, estavam realmente entregues às dissoluções, às perdições desse mundo. Aí o Senhor fala assim no versículo 1 em diante: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram-lhe filhos e filhas, vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Onde eu quero chegar? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que tudo que era de imaginação sobre dos seus pensamentos e do seu coração era só má continuamente. Então veja que a criação de Deus chegou a um momento que tudo que eles faziam, eles agiam com maldade. Os pensamentos, quando Deus sondava os pensamentos deste povo, todos eles só tinham maldades e malícias nos seus pensamentos. E Deus se irou com isso. Não pense que o homem que vai levando a vida, agindo com maldade, trapaceando, enganando, fazendo aquilo que sabendo que dentro do seu coração, ela não deveria fazer aquilo. Ela sabe que não devia, só que a Bíblia fala, eles sabiam que continuamente eles continuavam com essas maldades e se multiplicavam. Errava hoje, errava amanhã, e errava de novo, e era como se a pessoa não se importasse, não se importando com as pessoas, não se importavam mais uns com os outros, não se importavam com a dor alheia. E aí então, o versículo 6 fala: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Eu não quero nunca que Deus se arrependa de ter me colocado nessa terra. Eu quero poder gerar alegria ao meu Deus, de falar, puxa, olha, o Jefferson, ele realmente tem escolhido fazer o que me agrada, tem agido com bondade, tem deixado o meu Espírito Santo ajudá-lo com as dificuldades. Veja que quantas pessoas elas estão negando a eficácia da palavra, estão negando que elas precisam do Senhor, e o Senhor se chateou com esse povo. Você conhece bem a história, a Bíblia fala lá no versículo 7 agora: E disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra o homem, sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu quero sempre que o Senhor olhe para mim, para minha família, e ache graça dentro do meu lar. A Bíblia não conta que Deus falou com os filhos de Noé, que Deus falou com a esposa de Noé, mas Noé tinha um espírito diferente. E quando você decide buscar pela sua família, quando você decide ser uma pessoa de bem, que realmente quer viver para Deus, você se esforça para ter toda a sua família salva. Os homens são maus, você sabe, o próprio Jesus diz, o mundo jaz do maligno. O diabo, ele quanto mais corda se dá para ele, quanto mais espaço se dá para ele, ele vai deitar e rolar. Ele vai fazer o que ele quer. Agora, pensando que o diabo está fazendo o que quer com aqueles que dão essa legalidade para ele, nós que somos de Jesus, nós temos que lutar para nossa família não se perder, para que a maldade que há no mundo cada vez se multiplicando mais, a maldade que outrora tinha pelo menos há um tempo atrás, ainda se havia um respeito pelo menos com as crianças. Hoje nem as crianças são respeitadas, idosos não são respeitados. Você vê que as pessoas elas perderam totalmente o amor. Eu via dias atrás, eu nem estava assistindo, mas por acaso estava no local estava passando na televisão uma reportagem de um rapaz, um jovem que vem até uma senhora, nota-se pela imagem que a senhora é uma senhora bem idosa, ele vem e puxa daquela bolsa da senhora e derruba ela, bate, machuca para roubar a bolsa dela, e aquela senhorinha ficou ali.
Veja que a maldade é tão grande que não se vê, pessoas vulneráveis, pessoas que não têm como se defender. A maldade vai se multiplicando. Eu não quero isso para minha família, eu não quero isso para minha vida. E por isso o Noé achou graça. Deus olhou para o Noé e falou, puxa vida, o Noé tem seguido um curso diferente para onde o mundo está indo. O mundo está indo cada dia mais para suas corrupções e maldades, mas o Noé não. O Noé tem se esforçado para levar os filhos para a minha presença. O Noé tem agido com um coração bom, um coração de amor e sinceridade. Noé está sendo diferente. Aí Noé recebe uma missão. A missão de Noé, diz a palavra, eu vou ler o versículo 9 para você ver. Olha as qualidades que Deus enxerga em Noé. Essas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo, reto, e as gerações de Noé andavam com Deus. É tão bonito quando você tem uma família que andam com Deus, que tem temor de Deus, que respeitam a Deus, que tem respeito da palavra. É isso mesmo. Nós precisamos respeitar a palavra de Deus, temer a palavra do Senhor. Não deixar que aquele sentimento dos nossos pensamentos, muitas vezes malignos, eles nos dominem. Porque o salmista disse, procure viver em paz e siga ela. Siga a paz. Tudo que é de paz, siga a paz. Não vive em contenda com ninguém, não fique colocando mágoas ao coração das pessoas pelas suas atitudes. Procure ter paz com todos, diz a palavra. E eu termino essa mensagem lá no capítulo de Romanos. O capítulo é o 12, eu vou ler o versículo 21, que diz assim: não te deixes vencer do mal. Quer dizer, o mal todos os dias vai tentar atropelar você. Quando eu falo atropelar, é o sentido de você entender que todo dia o seu coração de carne vai sempre desejar querer fazer o que é errado. Vai sempre querer fazer o que é mal. Só que a Bíblia fala, não se deixe vencer. Não deixe que o mal fale mais alto dentro de você. Não deixe que práticas erradas dominem você. Não deixe que isso seja para você uma pedra no sapato, porque ele fala, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal. E a frase onde eu termino, vença o mal fazendo o bem. Faça o bem. Porque Jesus, aliás, o próprio Deus disse a Noé, depois do dilúvio, depois de tudo aquilo, o Senhor disse, eu nunca mais farei como este povo. Esse povo se transtornou, acabei com todos eles, comece todas essas gerações novamente, Noé, porém, eles não serão mais destruídos. E aí então, dando a oportunidade de todos que estão perdidos, livrarem das maldades e serem uma bênção na mão do Senhor. Muitos, mesmo sabendo disso, continuaram praticando maldades, até que veio Jesus, o bom pastor. Ele veio praticando bondades, curando, libertando, abrindo portas para que seu povo entendesse que para eles havia também o caminho de salvação. E aí, quando morreu na cruz do Calvário, ele firmou o propósito dele, ele veio para nos dar legalidade de ser salvos. Jesus nos deu essa oportunidade. Siga a paz, siga os caminhos de Jesus, ainda que apedrejado, ainda que muitas vezes sendo invejado, maltratado, continue fazendo bem. Não siga a maldade, não siga aquilo que te fizeram. Tudo que fizeram para você foi algo que talvez você diga, pastor, o senhor não sabe o que eu passei, eu não sei. Mas eu sei que Jesus, ele passou algo muito mais pesado que você. E ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu para que eu e você pudéssemos também vencer a maldade. Seja como Jesus, livre-se da maldade, livre-se de todo mal e seja uma bênção em nome de Jesus. Amém? Siga a paz. Se você aprender pela palavra de Deus, você vai conseguir conduzir tua vida em paz e ser uma bênção para quem está com você, para você e principalmente a Deus. Acredito que de todo o meu coração as pessoas elas têm oportunidades e essa é a sua oportunidade. Use dela, pratique ela,
Você vai voltar para o seu trabalho, você está magoado com alguém, está chateado com alguém da sua casa, vai lá falar com a pessoa. Acerte-se. Faça aquilo que você queria que fizessem por você.